né, tem de desenvolvimento ou de aplicar o desenvolvimento em tecnologia, o que procedimento que essas pessoas ou associações onde as pessoas estão inseridas, o que elas deveriam fazer? Né? Quer dizer, quais os passos a serem dados para haver essa sintonia, né, entre a preocupação da sociedade num setor específico e aquilo que o Ministério pode fazer. Dou só um exemplo. Semana passada, o presidente Lula, em relação à pessoa com deficiência, anunciou a construção de fábricas para pelo que eu vi, pelo menos pelos meios de comunicação, órteses, próteses, cadeiras de roda, tal, para a pessoa com deficiência. Vamos dizer, eu até faria uma pequena reflexão sobre isto, porque o desafio do Brasil para a pessoa com deficiência não é propriamente a construção. O desafio no Brasil é você ter a tecnologia existente em outros países à disposição da pessoa com deficiência, para ter uma perna mecânica mais leve, de mais qualidade, uma cadeira de roda motorizada. Quer dizer, são coisas simples, né? Imagino que não sejam coisas complexas, uma órtese, né? Quer dizer, a tecnologia colocada a essa disposição. Ou quando a pessoa vai fazer uma cirurgia e precisa, por exemplo, de um material para o fêmur, para a perna, para a coluna, os médicos, eles dizem o seguinte: seria muito melhor a recuperação se houvesse material de mais qualidade. Como não tem e é mais caro, né? Então a gente tem que usar o material que está à disposição no Brasil, mas não com os resultados que a gente obteria. Quer dizer, falta ciência, falta tecnologia, porque a ciência em si já se desenvolveu isso, né? Então, o que poderia ser feito hoje? Ainda estava vendo o Jornal da Manhã, né, o Bom Dia Brasil, e falando sobre os hemocentros, o sangue, né, os doadores de sangue, separado o plasma é mandado lá para a França e volta para o Brasil, e a gente gasta, sei lá, quase R$1 bilhão nesse processo que poderia ser desenvolvido no Brasil, né? Então quer dizer, o que as pessoas têm que fazer para que as necessidades cotidianas nossas possam se encaixar nisso? Na área da deficiência, não tenho dúvida alguma nesse sentido que é um grande desafio a pessoa com deficiência conseguir o equipamento e conseguir tecnologia. Então a ideia de construir fábrica, na minha opinião, não é uma boa ideia. Eu acho que a gente deveria falar com cefetes, com universidades que já tem todo um centro de desenvolvimento para eles dizerem, assim, junto com empresas, inclusive ganhando aí as patentes e tudo isso, né, coisas semelhantes. Bom, como é que isso poderia ser feito? A segunda pergunta para o Dr. Nelson é no sentido desta rede, né, que eu achei assim bem interessante. É um trabalho extraordinário. Quero também dar os parabéns, como quero dar os parabéns para o Dr. Joe. Quando eu falo assim, eu penso assim que isto se insere só dentro do aspecto mais prático, mas é um trabalho extraordinário que vem sendo feito, né? E com toda esta rede, eu queria perguntar se existe algum entrosamento com a área social do governo. Porque é ensino, é pesquisa, é educação, mas educação aproveitando essa infraestrutura que está aí à disposição e que pode se ampliar, se existe alguma interação com a parte social, que é ensino também. Eu dou um exemplo, né? No dia 15 de outubro termina o prazo para que as entidades sociais do Brasil peçam parcelamento de débitos. Cota patronal, cota do empregado, FGTS, qualquer dívida que a entidade tenha, hospital, Santa Casa, tal, pode ser parcelada até o dia 15. O que eu percebo é que não existe uma dificuldade para que a informação,
no Brasil existe uma dificuldade extraordinária para que a informação chegue no público-alvo, porque muitos desses públicos-alvos também, infelizmente, não acompanham essas notícias pelos jornais ou não são profissionalizados o suficiente, né? Então, existe assim alguma alternativa? E eu gostaria de entender mais a natureza jurídica da RNP, que foi colocado, qual natureza jurídica foi colocada? É uma associação sem fins lucrativos e uma organização social. Não, é uma ONG, mas as ONGs, organizações não governamentais, ou são fundações ou são associações. Então lá está colocado associação sem fins lucrativos. Mas na sequência se colocou também a expressão uma organização social, que já teria outra forma de constituição. Eu acho adequado, acho bom até que o Ministério faça parceria, né, com entidades não governamentais. Acho ótimo. Eu venho assim bastante dessa área não governamental. Mas só para entender melhor. Então, dar os parabéns, ver se existe algum, se o senhor, doutor Nelson, desculpe, até enxerga assim, alguma possibilidade de, tendo uma infraestrutura bonita dessa magnitude, se isso não poderia colaborar